Boa noite, começando aqui mais uma live hoje sobre segurança pessoal com Ramon Amaral, que é especialista no assunto. Deixa eu aguardar ele entrar aqui. Vamos falar sobre questões de como você pode se manter seguro nas ruas ou na internet. Estão acontecendo muitos golpes também por causa aí da pandemia. Então resolvi chamar esse especialista, o Ramon Amaral, que é macho, que é palestrante de segurança. Oi, Saulo. Boa Boa noite. noite, Ramon. Seja bem-vindo aí. Deixa eu ajeitar Tudo minha câmera bem? aqui. E aí o tema é segurança Maravilha. pessoal. Eu escolhi o Ramon aqui falar sobre esse assunto. O Ramon é especialista no assunto. Se você quiser se apresentar, Ramon, fica aí à vontade. Beleza. Oi, pessoal. Eu sou o Ramon Amaral. Como o Saulo disse, eu sou especialista em batedores de carteira, no pickpocketing. É o nome internacional para essa modalidade de crime ou de arte. No caso do Saulo, ele me conheceu no mundo da arte, né? Muita gente acha estranho isso, né? Como que pode ser crime e arte ao mesmo tempo? Mas vai ficar bem claro aqui nessa live para vocês que é uma modalidade que pode ser apresentada no palco para diversão, para dicas de prevenção e também pode ser uma atividade criminosa praticada na rua, com a intenção de subtrair os bens da pessoa mesmo. E não deixa de ser uma arte, né? Uma arte usada para o mal, mas a pessoa está usando ali a percepção, está usando mise-en-scène, está usando vários elementos que eu tenho certeza que vocês que estão aqui na live vão achar muito curioso e vão ganhar muitas informações importantes para distribuir para a família. Bom, Eu já eu tenho uma comecei pergunta. na mágica aos 7 anos. Eu vou falar já quem eu Tudo sou, bom? né, mas eu sou especialista em pickpocket e sou mágico. Mas fala aí. Eu quero saber até como que você chegou nessa arte. Porque como que você chegou nessa especialidade de pickpocket, né? Na arte de extrair do furto, né? Furto simulado, né? Que é conhecido, né? É eu que cunhei esse termo aqui no Brasil, furto simulado, Ok. que foi uma forma portuguesada de falar do pickpocketing, né? Pickpocket, né? Que, como eu já Legal. disse, pessoal, é a arte dos batedores de carteira, né? É o seguinte, o pickpocketing é uma modalidade da arte mágica. E eu comecei na mágica muito cedo, já na década de 80 ali, quando eu tinha meus 6, 7 anos. Acabei de revelar a minha idade aqui. E eu passei por diversas modalidades da mágica. Mágica de palco, mágica para crianças, mágica close-up, que é aquela mágica onde o mágico está perto das pessoas com objetos pequenos, como baralho, elásticos, moedas. Então, fui passando por diversas modalidades. Eu era um generalista. Ok. Só que eu saquei, em algum momento, que para eu me destacar na cena nacional, entre nós mágicos é tipo Olimpíada, né? Tá ali um de olho no outro, é igual qualquer modalidade esportiva, patins, surf, todo mundo sabe quem são as referências na área, né? Acredito que é assim no Aikido também, E né? ninguém revela Sabemos que é seus assim truques, né? na hipnose. Todo mundo esconde seus Oi? truques ali, as sete chaves, né? Ninguém revela o Mais ou segredo. menos, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Nós revelamos da plateia. Só que entre nós, da confraria, nós temos a tendência a dividir Ok. os nossos conhecimentos, porque é assim que aprendemos, em congressos, Sim. em encontros, em mesas de bar. Quando tem um congresso de mágica, onde a gente mais aprende é ali na mesa do bar. Ah, Depois legal. que acaba o congresso, está todo mundo tomando uma cerveja ali, conversando até altas horas da noite, varando a noite, e é ali que as mágicas são aprendidas mesmo, o ouro está ali. A troca. Mas enfim, eu comecei na mágica muito cedo, exatamente. Então, explicando, os mágicos eles guardam as 7 chaves? Sim e não. Claro que aquele número que é uma assinatura sua, você pode reservar, mas existe uma troca, assim, Ok. de conhecimento. E eu comecei muito cedo, né? Eu comecei com, como eu disse, 6, 7 anos, eu tive um mestre, e eu também era o frequentador de uma loja de mágicas no shopping. Na verdade, tinha 4 lojas perto da minha casa, porque naquela época tinha mais lojas físicas de mágica. Hoje em dia não, hoje em dia está tudo na internet. E no Shopping Rio Sul, eu sou do Rio de Janeiro, eu moro em Copacabana, e no Shopping Rio Sul tinham 3 lojas de mágica. E no centro comercial de Copacabana, um pouquinho mais distante do shopping, tinha uma outra loja de mágica. E do outro lado da minha rua tinha um mágico profissional. Então foi uma coisa do destino ali. O meu pai já era artista, a minha mãe também. Minha mãe foi de circo, foi contorcionista de circo. Só que nessa época ela já trabalhava com carros importados. E o meu pai é artista gráfico. Então ele Ok. é desenhista, pintor, escultor,
designer. E eu digo isso porque eu já estava ali numa atmosfera artística, de criação e de mais, digamos assim, de mais apoio a uma criança que naquela idade quer ir para o mundo da arte. Então eu tive total apoio. Nos aniversários eu ganhava de presentes kits de mágicas das lojas de brinquedo e dessas lojas que eu acabei de falar, que tinha perto da minha casa. E nesse meio tempo eu conheci o Osquitir, foi o meu mestre na mágica. E o Osquitir, ele começou a me ensinar as primeiras mágicas, vendia algumas mágicas usadas para mim. Na década de 80, o círculo mágico, o meio mágico, era mais fechado. Hoje em dia, com o advento da internet, né, e na década de 90 chegou ali o DVD, as fitas cassete, mas assim, na década de 80 e para trás era muito mais difícil o acesso aos segredos. Sim. Aí sim aquela sua observação faz sentido. Fala, pô, os mágicos devem segurar as 7 chaves do segredo. Isso ficou mais para o passado, da década de 60, 50, era exatamente assim como você falou. Só que com o passar do tempo, com a tecnologia, foi se popularizando e tivemos mais acesso. E eu fui uma criança que teve acesso ali aos DVDs de mágica, os VHS ainda na década de 80, ali no início dos anos 90. E é assim que nós aprendemos mágica. Normalmente tem um mestre ou presencial, ou no vídeo, ou no livro. Sim. Então, uma forma também muito rica de se aprender é com livro. O ouro mesmo está dentro dos livros. E foi assim que eu comecei na mágica. Aí, aos 15 anos de idade, teve uma virada ali que eu comecei a fazer de forma mais séria ainda. Eu já trabalhava com mágica desde criança, só que, né, por conta da idade, né, Sim. menos. Mas eu já era uma criança que trabalhava assim, eu fazia peça de teatro, fazia propaganda de televisão. Poxa, legal. E aos 15 anos eu comecei a ganhar uma autonomia maior, poder ir para os shows, meu pai me levava, eu comecei a trabalhar num circo que ficava a 60 quilômetros de distância da minha casa. Eu fazia sexta, sábado e domingo no circo, 6 apresentações. Então eu estudava a semana inteira e no fim de semana ficava lá no circo, na casa do dono do circo. Ele morava perto desse local onde o circo circulava, e nós ficamos na casa dele. Tinha pônei, macaco, muitos cachorros. Então, assim, foi uma época formidável, porque foi uma escola para mim. Entendi. Então, eu estou falando tudo isso para mostrar como que eu cheguei no pickpocket. Eu tive que passar por tudo isso. Aí, como eu era um generalista, já tinha feito circo, festas de aniversário, empresas e tudo mais, eu falei, eu tenho que ter uma especialização, eu tenho que me destacar de alguma forma. Eu tenho que arrumar alguma coisa aqui para me destacar. E foi o pickpocket que eu vi. Eu vi uma lacuna que eu percebi, que aqui no Brasil não tinha nenhum mágico fazendo do pickpocket, exatamente, a sua parte central da carreira, um especialista. E em outras partes do mundo, sim. Nós temos aí alguns nomes, o Bob Arno, temos o Apollo Robbins, pessoas muito famosas das décadas anteriores à minha. O Borá, que é a minha principal referência. Eu comecei com a referência principal como o Bob Arno, que apareceu num especial de TV americana, o The World's Greatest Magic, que era um anual e reuniu os melhores mágicos do mundo. E um desses espetáculos, um desses anuais, teve o Bob Arno. E isso chegava aqui no Brasil, naquela época, em cópia de fita de vídeo. Então, os mágicos conseguiam alguém que gravou nos Estados Unidos aquela fita de vídeo ia circulando e chegou na minha mão. Então, eu ficava vendo aquilo dezenas de vezes no dia. Entendi. Era assim que nós aprendíamos naquela época. E eu fiquei fascinado com o Bob Arno. Aí, com a internet, quando a internet foi ficando mais veloz, eu comecei a acessar obras de pessoas que já tinham morrido há muito tempo, como é o caso do Borá. Entendi. Eu até citei no nosso treinamento, passei o vídeo dele lá, não sei se você se recorda agora. É um senhor muito animado, muito nobre, se veste muito bem, fica com uma mulher e tudo mais. Sim. E ele é, assim, a principal referência de todos os tempos. Ele é incrível. Para você ter uma ideia, o Borá, ele era o artista mais bem pago da Europa na época dele. Entre todos os artistas, cantores, dançarinos, todos. Por quê? Na época dele lá que ele atuava, na década de 50, com o Bertram Miles Circo, com o Circo Ni, com K, Circo Ni, Circo Bertram Miles, ele era o artista principal.
E o circo era tão grande que recebia milhares e milhares de pessoas. Então, todos os cartazes na cidade estava ele com as carteiras, com o relógio, montagem dele com vários braços, Entendi. e sempre destacando o pickpocket. Muito interessante mesmo. E ele se tornou o artista mais bem pago da Europa. Uau. Então, ele circulou o mundo inteiro. E, assim, eu fiquei fascinado quando eu descobri que o pickpocket era mais rico ainda. Aí eu fiquei louco, né? E vi essa lacuna que eu poderia ser, digamos assim, o pioneiro no século XXI aqui no Brasil. Porque outras pessoas já faziam pickpocket. Eu não fui o primeiro a fazer pickpocket, mas eu fui o que mais me destaquei. Sim. Eu não conheço outra pessoa, na verdade. Eu só conheço você que dá curso, que trabalha com isso, com a apresentação. Eu não conheço outra pessoa. Brasileira, né? Brasileira. Sim, mas temos sim. Temos, principalmente por conta da minha iniciativa, né? Eu formei essa nova geração. Eu fui um líder de movimento. Sim. Legal. Show de então eu puxei o bonde. Eu puxei o bonde da galera. Eu fui o primeiro que botou a cara ali, começou a assumir. Porque os mágicos, eles já faziam, desde o século passado, aqui no Brasil, tem vários mágicos que fazem. Só que eles faziam como se fosse um número dentro do show. Sim. Sabe? Do nada assim, tá o show e faz um relógio subtraído, faz uma coisa bem pontual. Eu já peguei como parte central da minha carreira. Já coloquei palestra de pickpocket em empresas, já dei palestras para a área de segurança pública. E isso foi um marco na história do Brasil, porque quem fez isso foi o Borá, foram outros mágicos do exterior. O primeiro que fez isso, de dar palestra para a segurança pública, foi o Dr. Giovanni, que deu palestra para a polícia de Nova York, na década de 30. E com a internet eu fui tendo acesso a esses vídeos históricos. E isso foi me fascinando muito. Aí eu tive essa sacada. Eu falei, nossa, eu vou me destacar nisso. Eu gostava de fazer na minha apresentação já desde o século passado, né? Sou do outro milênio. E eu comecei a ensinar os mágicos também a fazer isso. E aí foi o momento que eu estava fazendo uma série de cursos, divulgando, você ficou sabendo, eu tive a honra de dividir meus conhecimentos com você. Eu fiz o curso do Ramon, né, e a habilidade dele, que eu vi lá de presenciar, de tirar o relógio, se a pessoa perceber, tirar o cinto, tirar o óculos de uma pessoa que usa óculos, e depois ela se tocar que ela está sem óculos, né? Então é uma coisa aí fenomenal, só vendo, né, para ser presenciando isso. E é uma coisa que deixa as pessoas de boca aberta, né? E isso muitas vezes pode ser utilizado para entretenimento das pessoas, ou pode ser utilizado aí para o mal, como algumas pessoas fazem na rua, né? E é importante a gente entrar na cabeça também da pessoa que é mestre nesse assunto, para a gente poder entender como a gente pode não se tornar a próxima vítima nas ruas aí. E também falando na questão de internet, depois a gente pode abordar essa questão também, porque podemos falar. Com essa pandemia, o número de golpes aí tem aumentado aí exponencialmente, né? Muita gente aí caindo em golpe. Hoje eu vi uma reportagem de uma senhora que caiu num golpe do Pix aí e acabou perdendo alguns 50 ou 60 mil reais depositando para uma outra pessoa aí, né? Depois que ela se deu conta da besteira que fez, né? E aí a gente já pode entrar nesse tema, esse né? é o foco agora, né? Oi? Os criminosos, eles estão de olho no Pix agora, porque o nome pickpocket vem batedor de carteiras. Agora é batedor de celular, né? Sim. Porque a carteira se tornou celular. Sim. Né? Carteira ficou celular. E a gente vai falar muito sobre isso, justamente sobre essa questão aí da segurança pessoal, que acho que é um tema que de importância para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa, ninguém quer se tornar uma vítima. E é uma coisa interessante, porque eu vou revelar uma coisa para você aqui. Eu já fui vítima de um golpe na rua, né? Depois a gente vai falar sobre essa questão de engenharia social, de como as pessoas, você pode ser seduzido para ir por isso. E quando você cai num golpe desses, ou quando você é furtado, você até fica com vergonha depois de relatar para as outras pessoas, né? E as pessoas falam, como você caiu nisso? Né? Como você não percebeu? E a gente acaba... Não, então ninguém fala nada, né? Porque você tem a questão da vergonha ainda de ter passado... E às vezes tem outra questão que a pessoa não fala. Ou ela não fala para não se sentir diminuída, por vergonha de ter caído num golpe e ficar com fama de ser uma pessoa boba. Sim. Ou porque ela estava envolvida em alguma coisa criminosa também. Sim. Porque o golpista, um dos pontos principais que ele consegue agir é através da ganância da pessoa, da vítima. Sim. São dois... Ou então de drogas, alguma coisa. Pode ser até drogas. E a ganância, às vezes, também a gente querer ter uma vantagem, né?
uma vantagem ou algo que seja ilícito. Sim. Entende? Sim. Então, às vezes, não é nem uma vantagem só, é a compra de um carro lá, um jeitinho. Mas não deixa de ser uma vantagem, né? Mas aí eu estou falando de algo que não é só uma vantagem simples, é uma vantagem ilícita. Sim, sim. Então, tem até isso. A pessoa fica com o pé atrás de dar parte do criminoso, porque ela também seria acusada de criminosa. Sim. Então, olha que sutileza, Sim. diferente do que você mencionou. Sim, sim. Né? Então, é uma modalidade criminosa, o pickpocket. Por que nós estamos misturando aqui golpe e pickpocket? Porque são áreas similares. O batedor de carteiras, ele é uma espécie de golpista. Apesar de terem artigos diferentes no nosso Código Penal brasileiro, né? O estelionato é 171. Sim. E o furto qualificado mediante destreza, que é o que eu me especializei, é o artigo 155, com a qualificadora destreza. Existem outras qualificadoras, escalada, concurso de pessoas, quando a pessoa usa mais de uma pessoa. Então, nós estamos falando de uma qualificadora, que é a destreza. Então, soa até estranho para algumas pessoas, né? Se o cara for suave, a pena é mais grave. Não é estranho, assim, a primeira. Mas olha a lógica disso. Por que a pena é mais grave? Porque se o cara é suave, significa que ele se preparou para aquilo. Ou seja, a reprovação tem que ser maior, porque ele está preparado para levar uma vida de crimes, já que ele se especializou. Sim. Então, isso já pressupõe uma qualificação e dá até 8 anos de cadeia. Então, esse tipo de crime, né? A lei no Brasil é meio complicada, né? Você sabe que, na prática mesmo, um batedor de carteira, se for réu primário, por várias questões, até pandemia, ele vai acabar solto. Sim, sim. Né? Mas, se for ali na risca da lei, ele não poderia nem ser solto, porque é um crime de 8 anos. Okay. E fica mais complicado para ele. Okay. Então, pode sim pegar uma pena já maior de cara. Pelo menos ficar 1 ano, 2 anos lá, é possível, porque não é um crime simples. Se fosse um furto simples, aí já seria uma pena de 4 anos. Então, estou fazendo uma referência aí desses 2 crimes. Então, nós estamos falando do furto qualificado mediante destreza, que é o artista ou o criminoso que faz sumir o relógio da pessoa ou a carteira. Ou o celular. O artista com a intenção de entregar, ou o celular ou qualquer coisa, né, como você disse, o óculos, com a intenção de devolver o artista, né, porque está todo mundo ali olhando para ele e já está esperando isso. O criminoso, obviamente que não, né? Não está para brincadeira, ele está se arriscando na rua mesmo. E muitos desses criminosos, eles são viciados em adrenalina, olha que curioso, né? Então, há uma tendência ali, um pezinho na psicopatia, ou na sociopatia, ou no narcisismo. Okay. E eu acabei me especializando nisso também, em abusos dentro da família. Entendi. Por conta disso, para investigar a cabeça do criminoso. O que faz uma pessoa querer dar um golpe na outra sem coração e pegar a carteira e não tá nem aí se o pagamento está ali dentro de um pai de família. Né? Então é uma perversidade. Mas a pessoa, o profissional, o especialista do pickpocket, né, o batedor de carteira, ele tem, acho que, uma visão de escolher, né? Ele sabe escolher a vítima também, né? O que você acha que existe algum padrão de erro comum que as pessoas fazem para se tornar vítima, que as deixam mais propensas a opa, esse daqui é a pessoa que eu vou pegar, né? Sim, vamos falar praticamente todos eles aqui agora, para que toda a nossa audiência aqui fique alerta, que é o seguinte, ele quer pessoas que estejam distraídas. Então vamos imaginar a pior cena possível, depois a gente fala melhor logo em seguida. A pior cena possível é você andar na rua olhando só para frente, assim, no mundo da lua. Ou então olhando vitrines, assim. Então, olhando para o céu, para ver se o céu está bonito. Não parece uma pessoa que está no mundo da lua, alguém que está assim, ó. Então, se o criminoso ele percebe que tem alguém assim, ele já vê que é um ponto ali para observar. Já é uma pessoa que não está alerta. Então, vamos botar o oposto agora. Você acha que um policial andaria na rua assim, do jeito que eu acabei de falar? Não, de maneira alguma. O policial anda procurando olhando, procurando ou então olhando para ver se vai acontecer alguma coisa, né? Já é dele. Um professor de Aikido anda assim na rua, como eu falei, olhando para o céu,
Não, a gente Não, não, não não. tudo que acontece, né? Eu tenho até uma brincadeira. Exatamente. Se eu encontrar um Ó, conhecido, eu quero ser o primeiro a perceber que eu encontrei do que ele me perceber, entendeu? Eu faço essa brincadeira comigo mesmo, né? Se eu encontro conhecido, eu quero e ser o essa primeiro a brincadeira, perceber ele antes dele me perceber. essa brincadeira que você faz é uma tática que eu ensino para os meus alunos para andar na rua. Você vai ver que o que eu ensino para eles é exatamente isso que você faz. O nome da técnica é Procurando Bob, Procurando Bob. que é você procurando Bob, que é você andar na rua olhando todas as pessoas como se você estivesse procurando alguém. Ok. Quando alguém te vê de fora fazendo isso, vê que você não é uma possível vítima. Imagina aqui, estou no calçadão de Copacabana. Estou andando ali, é uma das áreas mais perigosas da Zona Sul, onde acontecem muitos crimes. Todos os dias, toda hora. Apesar de ter muito policiamento, mas só que como muito dinheiro está aqui, os turistas, né? Aqui é uma cidade turística, todo mundo sabe, e os turistas estão ali com ouro, querendo se divertir à noite, fazer coisa errada, tudo. Todas as coisas estão ali na rua para isso. E esse é o cenário perfeito para o crime. Aí o que acontece? Fica sendo uma área muito visada. Então, suponhamos, você está andando ali no calçadão de Copacabana. Se você está ali tirando foto, deslumbrado com a beleza do Rio de Janeiro, que aqui realmente é um local muito bonito, o mar, assim, as luzes, é uma coisa linda, né? Copacabana Palace. Facilmente você fica distraído com tudo isso, ou não? Sim, sim. Fazendo stories, olhando assim para cima, fica com uma visão assim, ó. A boca chega a Deslumbrado, ficar né? aberta. Deslumbrado. Quem olha de longe e é local, você imagina a percepção de um jovem, situação de vulnerabilidade social, não tem nem o que comer em casa, às vezes, ou até um batedor de carteiras mais sofisticado, alguém que se disfarça mesmo para estar ali, que já está de cidade em cidade viajando com seu bando. Vai ver a vítima perfeita. Sim. Então, vamos dar algumas recomendações aqui, para a gente também não se estender muito, tem muito assunto para a gente falar. Preparei muito material aqui para a gente falar hoje. Até tem uma história Então, vamos lá. sobre isso daí. Eu estava indo viajar de carro com meu amigo. Estava lá na Avenida Angélica, aqui em São Paulo, no centro da cidade. Parou o farol, tinha um carro na minha frente. E aí um rapaz estava atravessando a rua na faixa, olhou para a gente, e aí eu olhei para ele, assim, a gente trocou olhar, ele saiu da faixa, veio na nossa direção com a mão meio que na cintura. Eu virei para o meu amigo e falei, putz, a gente vai ser assaltado. Só que não tinha para onde ir com o carro. Só que como a gente trocou, eu fiquei olhando para ele, encarando ele, a gente trocou o olhar, ele olhou, passou na frente do carro encarando a gente e passou reto. Mas deu aquele, sabe aquele, foi, vamos ser assaltados. Mas acho que foi só troca de olhar que ele percebeu que a gente estava ligado ali, que eu estava com outra pessoa do lado, que ele meio que pensou duas vezes e passou reto. Não dava para dizer, mas eu tive a nítida sensação, falei, vamos ser assaltados, segura aí, acalma que... E aí ele, pum, passou reto da gente. Falei, aí deu tudo bem. Ele desistiu na última hora, né? Foi? Ele desistiu na Foi última na hora. última hora, que a gente ficou olhando, se encarando ali na hora, né? E aí ele, acho que mudou de Uhum. ideia e falou, deixa eu procurar um outro carro aí. Então, o que ele estava fazendo nesse momento? É o que a gente chama de escanear. Ele estava escaneando. Então, se você está numa postura e numa atitude mental de alerta, de foco, olha só a matéria aí, o que você é referência no Brasil, foco. Sim. Daqui a pouco nós vamos passar para a galera aí como que as pessoas podem potencializar o foco. A gente entra na sua área já já aí, que é a minha também, se você parar para Sim, né? A gente é analisar. manipulador da atenção, Você já a gente sabe, trabalha com atenção. você já sabe, mas você já sabe disso, mas é, nossas áreas se entrelaçam, Sim. mas quem está aqui às vezes não sabe. Ué, meditação, crime, o que tem a ver? Daqui a pouco vai fazer sentido da gente conversar mais. Então, o que nós temos que fazer? Técnica número 1, procurando o Bob. É andar na rua alerta, como se estivesse procurando alguém. Evitar ficar no celular. Número 2, né? Evitar ficar no celular. Eu sei que hoje em dia tudo nosso é no celular. Não vamos mais usar o celular? Não, claro que vamos. Mas só que tem que ter algumas observações. Por exemplo, você precisa usar o celular naquele momento, entra numa loja. Sim. É recomendável entrar numa loja e ver o que tem que ver. Né? Depois você continua. Porque o que acontece? Olha só, um smartphone hoje chega a custar 12 mil reais, né? um iPhone. Então, você ficaria no centro da cidade, lá na Praça da Sé, com 12 mil reais na mão?
Ninguém ficaria. Na mão, assim, Sim. ó, sacada. Mas a pessoa fica com o celular, É. que é a mesma coisa. Então, é nós tomarmos essa consciência. E um detalhe, eu já vou entrar nesse assunto aqui, que uma das coisas principais que eu penso para que nós possamos voltar para casa com segurança é o desapego. Então, já vou tocar logo nesse tema sensível. Por quê? Muitos óbitos e muitos problemas sérios acontecem quando a pessoa fica apegada no bem dela. Sim. Eu vi hoje um vídeo que chegou para mim de uma pessoa que na última hora estava puxando a bolsa e o cara que estava com a mulher que estava sendo assaltada estava ali tentando proteger ela, né, fazendo o papel de homem da situação ali, né, digamos assim, porque o homem tem essa característica, né, de proteção, Sim, né? sim. Por mais que nós estejamos numa época de igualdade entre gêneros, o homem, por conta do porte físico, ele tem a tendência a querer proteger a mulher que está do lado. Isso é um perigo. Porque nós temos que colocar na cabeça que a nossa vida vale mais do que aqueles objetos ali. E se nós não treinarmos, não nos condicionarmos para isso, na hora, deixar para ver o que vai acontecer na hora, vai dar problema. Sim. Então, qual é a visão? A visão é que você já tem que trabalhar isso na sua vida para você ser uma pessoa desapegada dos bens materiais. E se chegar lá na hora e você for apegado, vai dar problema. Você vai querer pegar o seu celular de novo. Olha as coisas que normalmente acontecem. Mulher tem a tendência de querer gritar. E nesse grito dela, ela pode morrer, o filho pode morrer, o marido pode morrer, todo mundo pode morrer ali. Por causa de um grito. Sim. Porque o criminoso ele entende aquilo como uma reação. Ele está morrendo de medo de ser preso. Ele quer voltar para a casa dele. Tem criança na casa dele esperando ele para fazer o jantar. Sim. Então ele tem uma vida, ele está ali morrendo de medo. Às vezes está sob o efeito de drogas. Usou alguma droga que pegou ali no córtex pré-frontal, um inalante, alguma coisa assim. Então olha o perigo de uma reação dessa. De você falar, não, moço, eu estou pagando esse celular ainda. Tem gente que fala isso. E essa frase já é vista como reação pelo criminoso. Por quê? Quando o criminoso vê o objeto contigo, ele já tem para ele que aquele objeto é dele. Olha que curioso na percepção do criminoso. Tipo assim, é aquela famosa frase, perdeu. Sim. Não é que você vai perder depois, daqui a 5 segundos, não. É passado. Já perdeu. Perdeu já. Desde a hora que eu te vi. Então, assim, ele tem para ele que aquilo é dele. E ele vai fazer de tudo para levar, mesmo que seja te matar. Porque ele está ali para tudo ou nada. Ele não quer ser preso. Ele não quer que outras pessoas, os populares, juntem nele e linchem ele. Então ele vai dar tiro, vai dar facada e tudo mais. E tem mais um detalhe do que pode acontecer num caso desse de reação. Outra pessoa que está com ele pode reagir para defender ele. Sim. Então, por exemplo, vem um menino bem magrinho, de 12 anos, para te assaltar você, professor de Aikido. Os caras nunca estão Cara, sozinhos. Eles nunca vêm. A maioria nunca está sozinho. Mas você às vezes não vê. Sim. Você vai achar que ele está. Então pensa você, faz uma análise fria. Eu sei que você é uma pessoa preparada, mas tenta tirar, eu sei que é difícil, algumas preparações dessas da sua mente. Mas você continua sendo professor de Aikido. Sim. Vai dar vontade naquele momento ali de você fazer valer suas artes marciais. Sim, sim. Porque o oponente é muito fraco. Sabe? E eu tô aqui para poder ajudar a nossa audiência aqui a quebrar esse mito. Não faz isso não. Aquilo ali é só um celular, sua vida vale muito mais. Sim. É melhor, como eu falo também no meu treinamento, é melhor não falar nada. Tá? E é melhor nem olhar. Mas se você tiver que falar alguma coisa, porque qualquer coisa que você fala, ele já pode achar que é reação. Okay. Mas, se você estiver num local que você vai precisar falar, você vê que só fala isso, ó, perdi. Perdi na moral. Aí você tem que ver a gíria do seu local que você está, qual lugar do Brasil que você está assistindo a gente. Mas aqui no Rio de Janeiro, quando você fala assim, perdi na moral, você está querendo dizer para ele que você perdeu e não vai reagir. Ou seja, você perdeu na moral. Você perdeu de boa. É uma gíria. Entendi. Então ele já pode falar assim, cara, acho que esse cara vem de alguma quebrada.
Melhor não deixa ele para lá. Vou só pegar esse celular dele e vou sair, entendeu? Entendi. Fala assim, não, entendi. Mas assim, essa não é a minha recomendação principal. Minha recomendação é não falar nada. Só faz o que ele está querendo. Por exemplo, isso se for um assalto, né? Se ele estiver te dando uma ordem. Mas se você estiver sendo furtado também, que é a minha especialização aqui, na mão leve, é melhor deixar, cara. Melhor deixar. Porque o cara tá puxando sua carteira ali. Se você falar, ô, minha carteira aqui, você já pode tomar um tiro. Entendi. O risco é muito grande. Aí o que A a gente não gente faz? sabe, né? Muito grande. Não sabe o que está acontecendo e já dá para prever. Já dá para fazer uma previsão, porque eu sou um especialista. Tem mais gente lá, Sim. com certeza absoluta. E tem gente de arma, possivelmente. E às vezes são muitos, às vezes são 8. Tem vídeos de flagrantes feitos em reportagem que eu passo nas minhas palestras ali no viaduto Santa Efigênia. Sim, eu vi esse vídeo. Cara, é muito, né, um vídeo famoso. Cara, são muitas pessoas. E o detalhe, eles estão vestidos de forma camuflada. Tem gente até de terno completo lá, com colete, com gravata. E daqui a pouco eles estão com outra roupa. Sim. Eles vão assim para lá, daqui a pouco já voltam de boné, com a camisa da outra cor. Esse é o ponto da camuflagem. Esse é um dos pontos que eu preparei para falar aqui também, deixar bem frisado, camuflagem. Esse tipo de criminoso, ele é como se fosse um camaleão. Ele se veste, se comporta de acordo com o ambiente, para não destoar do ambiente. Então, digamos que ele está fazendo um crime num transatlântico. Ele vai botar um sapato Louis Vuitton, ele vai fazer as unhas, o pé do cabelo dele vai estar perfeito, os modos dele, a forma dele se movimentar serão de pessoas nobres, né? Assim que eles se comportam. Se eles estiverem num centro popular, como a 25 de março ou o Saara aqui, a Uruguaiana do Rio de Janeiro, eles já vão estar com uma roupa propícia, uma camisa de malha, vão estar com bolsas de compras para poder fazer aquele teatro todo, até para poder usar a bolsa como barreira visual para poder pegar alguma coisa sua. Às vezes, uma mulher, esse golpe existe, eu falo na minha palestra também, e elas pegam uma bolsa e cortam o fundo da bolsa delas. Aí elas colocam a mão dentro da bolsa e sai pelo furo, pelo corte que elas fizeram na bolsa. A bolsa está vazia. Aí o que acontece? Fica uma barreira visual e no fundo a mão dela fica livre para agir, para pegar aqui, o que tiver no seu bolso ou dentro da outra bolsa. Então ela se encosta com a bolsa em você, finge que está pegando alguma coisa na própria bolsa dela, aquilo vira um escudo e a mão dela sai pelo buraco lá enquanto pega o objeto. É uma outra coisa, barreira visual, sim, algo que eu friso também bastante. Então, vamos recapitular algumas coisas aqui. O criminoso, ele se camufla. Ele, quase todas as vezes, usa mais pessoas. Usa barreira visual. Vamos falar mais algumas outras barreiras visuais. Pode ser um vendedor de DVD pirata. Eu já vi essa barreira visual também. Ele vem com um monte de embalagem de DVD pirata vazio, não tem nenhum DVD dentro. Ele é uma grade mesmo, só para poder fazer essa barreira visual. Aí ele entra num transporte público, por exemplo, e coloca aquela grade, aqueles DVDs ali falsos, de forma que as pessoas do ônibus não vejam os comparsas dele agindo ali na parte de trás. Então, por exemplo, ele isola a vítima. Entendi. Como se ele estivesse colocando uma cortina na vítima. Por quê? Acontece muito das pessoas que estão em volta verem. Tanto que as reportagens flagram, a câmera de vigilância do supermercado flagra também. Mas só que eles conseguem fazer também sem ver. Na minha apresentação, muitas das vezes eu mostro. Eu pego a carteira e mostro por trás da pessoa, assim, ou o relógio, passo atrás da pessoa, faço assim, para fazer uma brincadeira com a plateia. Tipo, olha, vocês estão vendo, não falem nada, não. E se torna uma brincadeira, porque a plateia se torna minha cúmplice. Só que em situações reais, eles não querem, né, que um guarda que está passando ali, ou um segurança, ou até outras pessoas deem o alarme. Olha, ele roubou sua carteira ali, foi ele e tal. Aí o que eles fazem? Fazem barreira visual com o próprio corpo. Uma barreira visual clássica é pegar o casaco e botar aqui no braço e ficar parado assim, ó, perto da pessoa. Outra barreira visual clássica é o guarda-chuva. Eles vêm com o guarda-chuva assim
e botam assim perto do bolso da pessoa, e por trás do guarda-chuva vão lá e pegam. E outra barreira visual clássica também, mapa. Mapa? Eles vêm mapa, porque vem se fingindo de perdido. Pô, cara, eu sou do Rio de Janeiro, eu tô aqui na 25, eu vim comprar as muambas aqui. Cara, como é que eu faço para chegar nessa rua aqui? Eu vou abrindo o mapa assim. Primeiro, todo mundo tá vendo, ih, esse cara é lá do Rio, esse cara tá perdidão aqui, tá de bobeira. Mal sabe ele que eu tô fazendo aquele teatro todo, dando uma de bobo, tô de óculos e tudo, né? Pra fazer uma maquiagem, pra poder dar uma de intelectual. Por exemplo, esses óculos aqui não tem grau. Não tem. Eu não tenho nenhuma deficiência visual. Isso aqui faz parte do personagem. Entendi. Mas essa coisa, Só porque ele esse desejo de ajudar, esse golpe, mas anos atrás que eu caí, ele conectou comigo, porque era época de Copa do Brasil, Copa do Mundo, na verdade, e ele veio com um sotaque italiano e falou, tô meio perdido. Aí eu falei, pô, vou ajudar o cara, né? O cara tá aqui, Copa do Mundo, vou dar uma de bom samaritano, vou ajudar o cara. E aí nessa eu caí, nessa ele se conectou comigo, e aí foi depois para a questão da ganância ali. Eu caí no golpe da jaqueta de couro, não sei se você já ouviu falar esse golpe. A jaqueta de couro, que é um clássico. Depois que eu fui descobrir isso daí, pesquisar, eu falei, caramba, isso acontece no mundo todo, e eu caí no golpe aí, né? Mas eu falei, foi um grande aprendizado, porque o cara me fisgou ali, e aí eu só fui caindo, ele só foi se conectando comigo, e eu fui entrando ali, né? E eu já trabalho com isso, e falei, caramba, foi um momento aqui eu baixei as guardas, né? Eu liberei tudo e o cara aproveitou. Então a gente é atenção consciente, né? E levar isso daí como aprendizado hoje, né? Isso, exatamente. Então você me lembrou algo muito interessante. Você falou da camisa de futebol. E isso me lembra a um golpe chamado Ronaldinho. É muito comum lá na Itália esse golpe, na Espanha também. Tem uma rua lá na Espanha que é conhecida como a número 1 do mundo dos batedores de carteira. Ou seja, se você passar naquela rua lá, possivelmente você vai ser furtado. Caramba. É conhecido, já tem placa na rua. Tem algumas cidades pelo mundo que tem placa na rua. Cuidado, pickpocket. Na França, em Paris, na Espanha, Roma. Enfim, alguns locais assim que são pontos críticos. Aí o que acontece? Por esses lados, em todos esses países aí que são muito comuns, né, esses golpes de pickpocket, existe um golpe, como eu falei, chamado Ronaldinho. O que consiste? Você tá de camisa de futebol, aí eles veem, por exemplo, um brasileiro, por isso que veio o golpe do Ronaldinho, e fala, nossa, Brasil, futebol, Ronaldinho. O que eles fazem? Eles simulam que tem uma bola invisível no chão e começa a driblar com você, como se estivesse querendo ser simpático. Entendi. Fazer uma piada assim. Imagina que tem uma bola invisível ali, eu fico assim, ó, driblando na sua frente. Nessa que ele fica brincando, vem outra pessoa e te furta. Porque você tá assim, você tá gingando também, igual se fosse um carnaval, uma coisa, uma festa, Entendi. uma brincadeira, uma piada. Essa eu não conhecia. E mais, eles abraçam. O golpe mesmo, eu tô falando assim superficialmente na primeira parte, mas o golpe mesmo vem agora. Ele te abraça e entrelaça a perna, não dá para fazer aqui agora, mas assim, imagina assim, ó, a perna da vítima tá aqui, a perna do criminoso tá aqui. Ele entrelaça essa perna nessa e começa a pular com você. Ou então ele entrelaça essa perna aqui, ó, oposta nessa. Aí ele fica equilibrado nessa, assim, ó, de um pé só assim, entrelaça essa perna assim em você, te abraça aqui, começa a pular com você, gritando, Ronaldinho, futebol, Brasil! Nessa ele vai, bota a mão aqui assim por trás e pega a sua carteira. Por trás do próprio corpo dele, ele coloca a mão no seu bolso de trás. Fica uma cena totalmente desconexa, porque ele está todo embaralhado em você, emaranhado. A perna enroscada, o braço por cima de você, pulando, olhando para o alto. Ou seja, a sua mente, a sua consciência ali naquele momento é roubada, cara. Entendi. Sabe? Ele pega a sua percepção e joga para um outro universo paralelo. Você fica... Aí você pensa, nossa, eu estou aqui nesse país, vim aqui para me divertir, para ver como que é o povo daqui. Nossa, que povo legal. Mais ou menos o que acontece no carnaval. Mais ou menos o que acontece no carnaval aqui no Brasil. Chega um gringo aqui que não tem
esse costume de abraçar, como o povo brasileiro tem, vai numa micareta, vai num sambódromo. Se chega um brasileiro abraçando ele, ele vai gostar, não vai? Sim. Vai gostar, porque ele veio aqui para isso, ele ouve falar do Brasil, que é assim, nossa, mulheres, samba, calor, futebol, cerveja, nós temos essas marcas. Sim. Beleza natural, né, entusiasmo. Os batedores de carteira, sabendo disso, eles vão e agem assim. Então, fica a dica aí para quem está assistindo a gente agora. Não sei em que horário que você está assistindo isso. Depois eu vou postar isso daqui no YouTube também, posso? Vai ficar ao vivo. Oh, maravilha, pode sim. Tá? Posto lá no YouTube, pessoal, também. Você que está assistindo no YouTube a gravação, deixa depois no comentário aí se tem uma pergunta. Aí eu mando aí pro Ramon também, depois se ele interagir ali. Depois passo também pro Ramon, enfim. Pode deixar. Eu vou responder todos os comentários de vocês. E digam pra gente se vocês já foram furtados ou se tem algum caso na família de alguém que já foi furtado. E se essas dicas que nós falamos até agora fazem sentido ou se nós estamos falando alguma besteira aqui. Pode ser bem sincero com a gente. Também, né? O pessoal que está aí, a Célia, a Sol. Pode mandar. Outra coisa que você pode falar um pouquinho sobre essa questão da engenharia social? Não sei se a maioria das pessoas sabe o que significa isso daí. Engenharia social, que é meio que a base, né, de como acontece todos esses golpes, essa conexão, né? Uhum. Tá, é o seguinte. Engenharia social nada mais é do que poder de persuasão e sedução. Então, um engenheiro social, normalmente ele trabalha para o crime, mas pode ser que ele não trabalhe para o crime. Pode ser que o cara esteja usando os elementos da engenharia social apenas para paquerar, por exemplo. Okay. Para seduzir, ou então para fechar um negócio. Né? Então, a ferramenta em si, uma faca, você pode cortar um bife, sim, pode dar na mão de uma criança para ela se alimentar, ou ela pode furar o olho do colega do lado. Você pode matar alguém. Então, assim, a ferramenta em si não é o problema é o mau uso. Sim. E realmente nós estamos falando aqui de uma ferramenta muito poderosa. Vou dar um exemplo de engenharia social. Um golpista com habilidades de engenharia social precisa de uma senha de um escritório. Ele liga para lá e ele fala, vamos supor que a secretária seja a Rebeca. Rebeca, abre essa gaveta agora e pega esse pendrive aí. Você sabe que o seu fulaninho, o seu Oscar, fica bravo quando o café dele não chega na hora certa. E se não for do Starbucks, então você já viu que a Débora não entregou o café dele. Ele está pé da vida aqui. Então você me dá logo essa senha que está dentro desse pendrive aí, porque eu não quero descer aí para ter que falar com você pessoalmente. Nem quero bater lá no escritório dele agora, com esse negócio do café. Porque senão ele vai jogar o café na minha cara. Ou seja, a pessoa fica assim, que embaralha a mente da pessoa com tantas informações e essas informações são todas convincentes. Por quê? Ponto número 1. Ele está falando com o linguajar da empresa. Sim. Digamos que é na área da aviação. Ele está falando os jargões da aviação. Vamos dizer que seja a área médica. Ele está falando com o jargão de hospital, jargão médico, que ninguém falaria se não trabalhasse num plantão. Então ele fala nome de doutor, fala termos, não sei o quê, plantão tal, acabou a hora dele, coisas assim que só se fala lá. Né? Então, ele já fez uma investigação, ele já se preparou a ponto de simular ser o profissional daquela área, está usando elementos de persuasão avançadas, aí, perigosíssimas, que inclusive nós usamos até na hipnose, pode usar até o IS-7, que significa fazer com que a pessoa fale múltiplas vezes o sim. Você está vendo um pendrive aí, não está? Tô. E ele está embaixo do monitor, não está? Tá. Então, o IS-7, quando nós condicionamos a pessoa a falar sim muitas vezes, ela fica mais propícia a falar sim de novo. Né? Então, ele pode usar um IS-7, pode usar hipnose, pode usar toda essa questão de teatro mesmo, de mise-en-scène, para poder fingir ser quem não é. Ele pode fingir até ser um presidente da empresa. Olha, eu quero na minha sala hoje, 6 horas, esse relatório, eu não quero descer embaixo, não vai todo mundo ser demitido, não sei o quê. Aí daqui a pouco ele liga, olha, me dá essa senha aí que tá aí, não quero descer aí não.
não vou quebrar essa porta. A pessoa, ai meu Deus, meu emprego. E dá a senha para o cara. Então, no que consiste a engenharia social? A pessoa, através da lábia, conseguiu uma informação que ela quer, pode ser até o número de um Pix, fala, faz um Pix para mim. Sim. Falar uma coisa curiosa que já aconteceu com esse tipo de golpe. Em alguns países, os atendentes, os bancários, digamos assim, eram aconselhados a não olhar nos olhos dos clientes, porque aconteceram casos de hipnose no banco. O cliente chega lá com técnicas assim de hipnose, engenharia social, sedução, dê o nome que for, e faz uma ordem direta para a pessoa de uma forma tão convincente. O cara está vestido adequado, a forma que ele entrou e tudo mais, tão direta, tão convincente que a pessoa dá o que ele quer e só depois vem a se questionar o porquê deu. Sim. Fala assim, mas eu dei 30 mil reais pro cara, por quê? As outras pessoas vão perguntar, mas por que você deu? Aí a pessoa vai falar, não sei. Essa é a questão. Fala, não, mas é porque ele falou que era tal pessoa, ele falou de uma forma... Aí se chamar um especialista, que dentro da área de segurança tem especialistas, tem pessoas treinadas em hipnose e tudo mais, em persuasão, vão falar, olha, você foi hipnotizado. A questão é essa. Sim. Então, sabendo disso, esses bancos já recomendavam a pessoa atender sem fazer muito contato visual, olhando para baixo, porque nós sabemos que o olhar ele tem um poder muito forte, né? Tanto que nós temos aqui no Brasil um especialista nessa arte, que é o Fernando Liberal, né? Sim. Fascinação pelo olhar. Sim, sim. Então, o olhar ele é muito profundo, o olhar com intenção. Sim. Saulo, pega aqueles 30 mil e me entrega agora. Sim. O olhar é poderoso. Por isso que tem muitas pessoas que sentem dificuldade, né, de manter até o contato visual. Sentem muito desconforto com isso também. Isso é um dos segredos da fascinação pelo olhar e dessa persuasão através do olhar é você evitar ao máximo piscar. Você pode assistir uma live do Fernando Liberal, ele fica lá 2 horas na live e ele não pisca. Não sei se você já reparou isso. Eu conheço o Fernando, a gente fez um curso junto de mesmerismo, a gente estava no grupo lá no Sul. Você em 5 segundos piscou umas 5 vezes. Ele fica 2 horas sem piscar, assim, ó. Não, ele treina isso, então ele treina ficar sem piscar. Treina. Sim, ele disse que cada piscada dele é como se mudasse o frame, mudasse a cena. E ele quer viver a vida na mesma cena. Sim. Sem mudar. E ele treina também ficar com o máximo da área branca dos olhos visível, né? Porque isso daí dá aquela impressão de um olhar mais penetrante também. Sim. Tem muitos pontos interessantes aí. Eu uso isso. E um dos motivos de eu usar óculos também é por conta disso, porque eu uso óculos de forma cênica, de forma artística, como estilo mesmo, e para poder tirar e botar os óculos, para poder falar assim, ó, mudou. Olha para mim. Então, daqui a pouco eu volto. Eu vou mudando, né, o frame que ele fala. Então eu brinco com isso. E também eu uso porque dá uma sensação de vulnerabilidade em quem está me assistindo, falando, nossa, ele deve ser intelectual, deve ser bonzinho. Está no imaginário popular isso. Sim. E para minha atividade, né, que é ladrão, um ladrão de palco, está de óculos assim, suaviza. Então, quando eu pego o óculos da pessoa, eu tiro o meu, boto dela, aí depois eu boto o meu nela, boto o meu aqui na camisa dela, aí daqui a pouco ela está com o meu óculos, aí eu tiro, eu boto, eu vou entortar o metal, eu faço entortar garfo, essas coisas, aí eu tiro para poder olhar para o garfo, como se tivesse saindo um raio do meu olho, alguma coisa que o óculos fosse atrapalhar. Sim. Então eu brinco com isso de forma séria, eu faço o óculos se movimentar à distância, sem tocar nele. Mas assim, voltando para a engenharia social, como eu falei no início dessa explicação, é considerado também sedução. Sim. Pode ser usado no mundo da sedução também. E eu me especializei na área da sedução também. Inclusive tem um grande nome aí da sedução que já fez mentoria comigo. Eu falo assim abertamente porque ele já tornou isso público. É o Fernando Fênix, Sim. que é dono de uma das maiores empresas de sedução do mundo. Eu sou mentor dele. Legal. Se for ver, tá tudo relacionado, né? Comunicação, uma certa influência, né? Poder de influência. Sim. Autoconhecimento.
cura das nossas feridas emocionais, porque não adianta nada eu chegar para você e falar assim, vai lá e faz isso. Mas se você não tiver recursos para fazer isso, se tiver tudo travado, tímido, chateado, receoso, não tem como, Sim, sabe? sim. Como que um criminoso desse, com esse nível de sofisticação que nós estamos falando aqui, vai fazer se ele tiver todo quebrado por dentro? Sim. Não bate, né? Sim, A sim. conta não fecha, Sim. não é verdade? Verdade. Então, assim, por mais que pareça estranho, incomum, para a pessoa praticar isso que eu faço, ela tem que cuidar dessa questão também de autoconhecimento, tem que cuidar de alimentação. Não estou falando que eu sou um exemplo de nada, não. Estou falando deveria. Né? Estou longe de ser uma pessoa perfeita. Né? Mas eu tomo alguns cuidados, por exemplo. Antes da live hoje, eu pensei em tomar café, porque eu gosto de café, mas eu falei, nossa, eu me conheço, é melhor não. Sabe, cafeína, né? Cafeína acelera. Não, melhor não, depois eu tomo outra hora. Então, até essa consciência de, olha, eu vou tomar um chá, vou evitar tais alimentos, vou usar banana, vou usar aveia, isso pode ajudar. Não faz sentido para você? Faz sentido. Não, com certeza. E aí está trazendo até para o outro lado, para o lado da pessoa que é o alvo, né? Por exemplo, da pessoa que é treinada para isso também. É importante nós, para não se tornarmos isso, treinar essa questão da atenção, da consciência, do estar presente no aqui e agora, né? Para não desconfiar também, às vezes, de um e-mail, de algum contato buscando uma conexão. Eu gosto de preferir estar no lado do ceticismo e estar sempre questionando, peraí, o que está acontecendo aqui? De estar presente, de avaliar a situação e aí, então, agir. Porque muitas vezes a gente é levado pela lábia, pela conexão, pela manipulação emocional da outra pessoa, e aí que é onde a gente, às vezes, abaixa a guarda e se torna uma vítima de um golpe, ou vítima de um furto, ou de um assalto também, né? Não sei se você concorda comigo nesse ponto de... Concordo plenamente, e faz sentido o que eu estava falando logo anteriormente agora, que se você não tiver a consciência de alimentação, de fazer uma caminhada que seja, vão faltar elementos para você colocar isso em prática. Sim. Como é que você vai ficar com foco? Como é que você vai estar preparado para uma situação extrema, que de repente você vai até ter que confrontar um criminoso para salvar a sua filha e tudo mais? Você vai ter que ter vigor. Né? A máquina ela tem que funcionar. Como eu falei, eu não sou um exemplo, não. Eu como besteira também. Eu tenho que consertar muita coisa na minha vida. Mas eu também sei ensinar o certo para a pessoa. Né? Mesmo que eu não faça muita coisa assim. Eu sei o que eu estou errando também. Sim. Então, assim, eu me esforço nisso, porque eu estou tocando nesse assunto, porque essa é uma dificuldade para mim. Eu gosto de sentir prazer, sabe? Eu estou muito ligado ao prazer. Eu tenho um toque hedonista e eu acabo tendo que brigar com essa questão da alimentação saudável, né? Mas com a maturidade eu já busco fazer isso. Sim. Eu evito comer, por exemplo, 2 bananas seguidas para não dar pico de glicemia, acho que é assim que fala, né? Então, assim, eu vou me informando, como aveia, evito café em alguns momentos, tomo chá todos os dias, medito, mas eu brigo, entendeu? Com essa minha vontade de sentir prazer de dopamina, né? Sim. Mas, assim, quando eu tenho uma apresentação, principalmente, aí eu tenho que redobrar as atenções. Entendi. Porque eu tenho que chegar lá, eu preciso estar calmo, preciso estar focado. A questão aqui, central, é que nós estamos falando sobre consciência, sobre percepção. E como o nosso corpo é uma máquina, pode soar estranho a princípio, estávamos falando aqui de alimentação, cara gordo como eu, falando desses assuntos assim saudáveis, mas acontece que nós somos uma máquina também. Então, temos que ter essa consciência de estarmos sempre nos policiando, melhorando. Né? Eu estou aqui para evoluir até o último dia da minha vida, e já evoluí muito em relação ao que eu era. E fica a dica aí. Tudo que a gente tem, alimentos, tudo que influencia nosso corpo afeta a nossa percepção. Quando eu estou com fome, eu estou com nível de percepção. Né? Quando você está satisfeito, é isso que eu estou querendo dizer. Percepção. Exatamente. Eu não sou um nutricionista e também não sou um exemplo de vida. É isso que eu estou te falando. Né? Sou uma pessoa em desenvolvimento sempre. Sim. Mas eu tenho consciência disso.
E às vezes quem está aqui na nossa live estava precisando de um profissional para falar isso, né? Sim. Existe médico que fuma, existe médico gordo, Sim. mas ele sabe do que ele está falando. A mesma coisa que o nosso caso, né? Eu não sou uma pessoa perfeita na alimentação, mas estou sempre me esforçando, tenho essa consciência dos meus erros, que eu tenho que diminuir o hambúrguer. Aos poucos a gente vai. Porque acaba... Hã? Não, aos poucos a gente vai na jornada, né? Aos poucos eu gosto do conceito de passos de bebê, né? Aos passos de bebê a gente vai melhorando, mudando aí e vivendo uma vida cada vez melhor. Né? Você tem alguma consideração? E o círculo de mestre... Já estamos aqui com 1 hora, um pouquinho já. Você tem alguma consideração final aí, Ramon? Depois qualquer coisa a gente manda as perguntas para você. Não tem muitas perguntas, praticamente não houve perguntas aqui. Mas você tem alguma Mas no YouTube vai ter. Oi? Tá. Eu penso que nós devemos fazer uma recapitulação agora nessa questão final. Que tal? Pode ser. Topa? Então vamos lá. Para nós evitarmos sermos vítimas de batedores de carteiras, pickpocket, nós devemos estar sempre atentos. Então nós falamos bastante sobre isso aqui. Como que faz para ficar atento? Cuidando da nossa saúde mental. Nos afastando de pessoas tóxicas, buscando autoconhecimento, atentos para o que ingerimos no nosso corpo, se é café, se é chá, se é gordura. Temos que ter uma alimentação balanceada. Exercício físico é muito importante. Desconfiar de todas as pessoas que chegam perto de você querendo muita amizade, sendo que você nem conhece, desconhecidos que chegam dando uma de amigão de infância, te abraçando e tudo mais. Então, desconfie dos estranhos. Desconfie dos próximos também, porque o ser humano não é perfeito. Uma psicóloga falou para mim, Ramon, mais perigoso do que quem está na rua, batedor de carteiras, é quem está dentro da nossa vida, no ambiente profissional, no ambiente familiar. Porque esse sim tem poder de influência de ferrar com a nossa vida. Já conhece nossos botões, né? Então, nós somos gente grande aqui, sabemos que nós temos que cuidar de todo mundo, não só dos desconhecidos, como dos conhecidos também. Sim. Temos que vigiar. Então, ficaria essa dica aí. Foco, presença, meditação e cuidar do nosso templo, que é o nosso corpo, porque é daí que vem toda essa consciência. Concordo. Não concordo plenamente aí, o foco no nosso desenvolvimento físico, mental, emocional, para estar cada vez mais pleno, presente e poder lidar, né, com essas situações aí que muitas vezes acontecem, são imprevistas, mas qualquer pessoa está sujeito a enfrentar, eventualmente. Então, e se acontecer, né, desapegar aí dos planos... Desapegar, manter a calma e não ser uma pessoa reativa. Sim. Esse que é o principal problema. Isso não ser uma pessoa reativa, isso é treino, né? Isso só vem com treino no dia a dia, você perceber as suas emoções, perceber a emoção crescendo, porque às vezes ela vem como um vulcão, né? A pessoa nem percebe, perde a consciência e já sai reagindo. Mas é perceber esses detalhes, que ele vai escalando, né? A emoção vai escalando, e aí aprender a lidar com isso daí. Obrigado. E também o desapego, né? Diga. A dica final aí, o desapego, né? Sim. A gente não deve se prender tanto assim aos nossos objetos, porque isso pode custar a nossa vida. Verdade. Então, se nós já fizermos esse trabalho do desapego, já sairmos de casa consciente que podem furtar o nosso celular, nossa carteira. Então, a dica final para arrematar: evitem usar o cartão de débito. Procurem usar o cartão de crédito, que é mais seguro. Porque você pode bloquear, tem seguro e tudo mais. O cartão de débito as pessoas têm direto ao seu saldo completo da conta. E outra coisa, mais uma dicasinha extra que eu não poderia deixar de falar. Procurem colocar no celular um tempo de tela bem curto, para que se o ladrão pegar o seu celular e te obrigar a abrir ele, destravar, que ele não consiga ficar com o celular muito tempo aberto. Excelente. Porque se você desativar o descanso de tela, deixar ele ligado direto, ele vai ter muito tempo para mexer na sua conta bancária, no seu e-mail, trocar senhas, até falar com alguém da sua família. Se ele bobear e tiver travando por inatividade, numa dessas o celular pode travar e não volta mais. Entendi. Excelente dica. Eu quero agradecer aí você ter aceito o convite aí, porque essas dicas aí são valiosíssimas aí. E eu não poderia ir embora sem deixar de dar mais 2 dicas. Desculpa, diga. Pode mulheres,
coloquem a bolsa na frente do corpo. Essa é a dica máxima para a mulher. Mulheres, protejam a bolsa na frente do corpo. As mulheres costumam colocar a bolsa do lado, Ok. né? Ou então até para trás. Então, na frente com a mão assim. E homens, procurem colocar a carteira e o celular no bolso da frente, porque no bolso de trás fica muito mais fácil de alguém usar uma lâmina ou até numa trombadinha, né? Daí que veio o termo trombadinha, te dar um esbarrão e pegar a sua carteira ou o celular no bolso de trás. Sim. Na frente já fica um pouco mais complicado, mas não é impossível. Sim. Nos meus shows eu pego da frente também. Então, se estiver num local lotado, bota a mão em cima da carteira, segura o bolso frente, por fora. tomar cuidado. Alerta total, alerta total. E se alguém for furtar, é melhor deixar, porque essa pessoa, pelo menos ela não está furtando com violência, roubando ali, está usando, né, menos força, deixa, bloqueia o cartão e vida que segue. Tá. Volte inteiro para casa. Tá certo, excelente, Amaral. Ramon, obrigado aí então pela presença de vocês. Aí o pessoal que sigam o Ramon aqui, ó, já deixei ele aqui no fixado, aqui, tá bom? Sigam, tem uns vídeos deles aí, esse é excelente, você vê a habilidade do Ramon, tem vídeos dele no YouTube, aí no perfil do Instagram dele, vocês vão ver a habilidade aí do Ramon. E quem quiser, né, que depois contratar, você faz shows também, né? Shows e palestras, né, Ramon? Faço, isso. Trabalho muito aí em São Paulo, né? O meu foco no momento é a divulgação para São Paulo e atuo em todo o Brasil. Trabalho muito no Rio, obviamente, eu cresci aqui, mas eu amo São Paulo de paixão e tenho planos de fazer muito mais coisa por aí. Beleza. Em breve estarei aí pra gente tomar um café ou um chá, quem sabe. Beleza, Ramon. Obrigado aí pela aula aí sobre segurança aí. Tá bom. Muito obrigado pelo convite, Saulo. É um prazer estar aqui com você. Sua energia é contagiante. Nós temos um rapport, uma conexão muito grande. E com esse advento aqui da internet, podermos estar aqui nessa live é muito bom para mim. Com certeza, podemos Foi muito bom te ver. aí. Obrigado. Estou à disposição. Obrigado, pessoal. Forte Valeu abraço. aí pelos Tudo comentários. O pessoal gostou aqui, ó. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tudo de bom.